Quando falamos em física, logo se pensa em fórmulas complicadas, mas e se eu te disser que entender um movimento pode ser muito mais simples do que parece? Hoje, nós vamos visualizar a velocidade, e para isso, precisamos entender algo fundamental: funções. Sou o Nicolas e esta é a segunda parte do terceiro capítulo da história de Celeste. Bom, vamos pro vídeo logo. O movimento é uma relação entre espaço e tempo. Aqui, irei falar do movimento em que a velocidade é constante, ou seja, cada segundo que passa, percorre-se a mesma distância. Para explicar melhor, irei chamar uma ajudante. Kira, por favor, se apresente. Boa garota, gostei de ver. Agora, nos encontramos com uma pergunta. Onde está a relação entre essas duas grandezas? Pense em uma régua que corresponde a 30 quadrados. Vamos chamar o comprimento de cada quadrado de 1 metro, então temos uma régua de 30 metros. Vou pedir para que Kira se posicione no espaço 5 e vá até o espaço 20. Kira vai levar um tempo para chegar a essa posição, então vamos supor que Kira levou um tempo total de 5 segundos. Percebam que Kira levou de 0 a 5 segundos para ir do ponto 5 ao 20 do espaço. A questão aqui é o intervalo. Entendemos o intervalo como a diferença entre dois pontos, o ponto final menos o ponto inicial. Mas aqui fica fácil. Se ela saiu do 5 e foi até o 20, e isso levou 5 segundos, então a cada segundo ela andou 3 metros. Devemos dividir o intervalo do espaço sobre o intervalo de seus tempos correspondentes, assim, obtendo o valor da velocidade. Nesse caso, é 15 sobre 5, ou seja, 3 metros por segundo. Velocidade é igual a intervalo de espaço sobre intervalo de tempo. Mas um detalhe, o tempo é um intervalo, mas para ficar mais fácil, vamos considerar o tempo inicial sempre sendo zero. Assim, teremos só o tempo final. Só fiquem atentos ao que os enunciados dirão, pois isso não é uma regra fixa. Para escrever isso de forma mais matemática, vamos chamar a velocidade de v o intervalo de espaço de ΔS, sendo ΔΔ o símbolo de variação, e o tempo de t. Assim, chegaremos na expressão v igual a ΔS sobre t. Se reorganizarmos essa fórmula, teremos S igual a S0 mais v vezes t. Isso é uma função de primeiro grau. Só que calma, chegamos aqui muito rápido. Primeiro, o que é uma função? Vamos com calma. Funções são relações entre dois conjuntos. O conjunto das variáveis, no qual o elemento pode ser qualquer valor, e o conjunto dos resultados, resultados esses determinados pelas regras que essas funções possuem. Como se fosse uma máquina que transforma um elemento em outro. Faz sentido? No caso da função de primeiro grau que iremos abordar nesse vídeo, a regra é simples. O conjunto dos resultados é determinado pelo produto entre o número variável, do conjunto das variáveis, que chamaremos de variável, e o coeficiente que determina a constância dessa relação, chamaremos de constante. Tudo isso somado com um valor numérico independente, que pode ser zero. Então, resumindo, resultado igual a variável vezes constante mais número independente. Para falar mais sobre esse caso, preciso de um plano cartesiano. Então, deem-me licença por um momento. Pronto, agora preciso esclarecer algumas coisas. Conseguimos observar essa grade, ela se chama plano cartesiano e, basicamente, se resume a várias retas verticais e horizontais. Mas agora prestem bastante atenção. Essas retas vão representar nossos conjuntos, que nesse caso serão nossas grandezas, sendo o eixo horizontal a representação do tempo e o eixo vertical do espaço. Para entendermos isso, vou pedir para que Kira fique nesse ponto aqui. Quando vemos Kira nesse ponto, entendemos que no estágio inicial, ou seja, no tempo zero, Kira está no espaço 4. Se pensarmos como Celeste, é como se ela já estivesse no quarto quadrado, que agora chamamos de metro. Compreende? Mas agora vamos supor que Kira levou 2 segundos para se mover para o espaço 8. Percebe que o ponto Kira se moveu nos dois sentidos? Porque nesse caso, Kira está no oitavo ponto do espaço e no tempo 2 segundos. Aqui, finalmente tudo fica claro.
O espaço final em que Kira se encontra é resultado da soma em que ela partiu sua jornada pelo produto da velocidade, que é a nossa constante, e do tempo, que é nosso valor variável. Mas afinal, qual seria a velocidade aqui? Podemos observar de duas formas: fazendo a diferença entre os pontos do espaço, ou só observarmos o tamanho da reta. Os dois resultarão em 4 metros. Se dividirmos isso pelo tempo, que é 2 segundos, encontraremos a velocidade 2 metros por segundo. Agora observe, estamos falando sobre velocidade constante, então nesses casos, ela não vai mudar. O que muda é o tempo e, em consequência disso, o espaço final. Ou seja, S igual a 4 mais 2 vezes t. Isso não parece familiar? Resultado igual a constante vezes variável mais número fixo? Isso é exatamente o formato de uma função de primeiro grau. Se eu escolher qualquer tempo, 40 segundos, 2 minutos ou até mesmo um dia, teremos o espaço final correspondente. E, se não soubermos a velocidade, podemos descobrir se tivermos os outros elementos. É uma relação interessante. O espaço depende do tempo, e enquanto a velocidade for constante, essa relação sempre será linear. Mas e se a velocidade deixasse de ser constante? E se ela variasse ao longo do tempo? Aí, a história muda completamente. Mas isso fica para outro vídeo. Celeste, espero que tenha entendido até aqui. As coisas só tendem a ficar mais interessantes. Por enquanto, é isso.